Oi, amigos internautas! Estamos de volta com o nosso programa Vamos falar sobre isso? Essa é a nossa 32ª edição. E o nosso programa de hoje falará sobre um assunto muito sério que está levando muita gente a sofrimentos intensos e sem ter o menor conhecimento sobre isso. A síndrome pós-pólio. É uma série de doenças que atinge pessoas que tiveram poliomielite na infância e começam a se manifestar após os 45 ou 50 anos. Um grupo de médicos da Universidade Federal de São Paulo começaram a pesquisar pessoas com poliomielite que após 45, 50 anos começam a ser acometidos de novas doenças em função do vírus da polio. Em 2003, foi criado o primeiro ambulatório especializado em síndrome pós-polio na América Latina, junto ao setor de doenças neuromusculares da Unifesp, e junto com a Escola Paulista de Medicina. Como vocês sabem, eu também tenho polio, e estou passando já por esse processo da síndrome pós-polio. Em 2010, aconteceu a inclusão do agravo síndrome pós-polio na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o CID-10, capítulo 6, Doenças do Sistema Nervoso. A decisão deve beneficiar cerca de 60% dos pacientes acometidos pela polio que apresentam nova perda de funções musculares, afirma o professor Dr. Acari Souza Bulli Oliveira, chefe do setor de investigação neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo. A síndrome pós-polio já é considerado doença e, como tal, estando em um estágio muito grave, garante a aposentadoria. É só procurar os seus direitos por vias legais. A síndrome pós-polio é uma desordem neurológica que acomete pessoas por volta dos 45 anos que, pelo menos 15 anos antes, foram infectadas pelo vírus da poliomielite e desenvolveram uma forma aguda ou inaparente da doença. A principal característica da síndrome é a perda das funções musculares que tinham permanecido estabilizadas no intervalo entre a recuperação e o aparecimento de novos sintomas. Vamos agora ao nosso patrocinador. O passado e o presente na mesma sintonia. Rádio Guri Web. O quadro não é provocado pela reativação do vírus da poliomielite, mas pelo desgaste proveniente da utilização excessiva dos neurônios motores próximos daqueles que foram destruídos pelo poliovírus. Isso acontece porque, para compensar essa falta, apesar de também terem sido afetados, os neurônios sobreviventes passaram a enviar ramificações para inervar os feixes musculares comprometidos pela doença. A tendência é que os casos de síndrome pós-polio
diminuam consideravelmente nos países em que as campanhas de vacinação contra a poliomielite representaram uma estratégia importante para erradicar a doença. Não existem estatísticas precisas sobre o número de portadores da síndrome pós-pólio no Brasil. Na verdade, em 2010, a enfermidade foi incluída no Catálogo Internacional de Doenças, o CID 2010, graças a um trabalho desenvolvido por pesquisadores brasileiros na Unifesp. É uma doença ainda desconhecida por alguns ortopedistas, mas precisamos divulgar e reconhecer os seus sintomas. A síndrome pós-pólio pode manifestar-se tanto em pacientes que desenvolveram o episódio de paralisia flácida, como é o meu caso, que deixou uma sequela, como em pacientes em que a infecção não deixou esse tipo de sequela. Os principais sintomas da síndrome pós-pólio são fraqueza muscular progressiva nos membros atingidos ou não pela doença, cansaço excessivo, dores musculares e nas articulações, cãibras, dor de cabeça, dificuldade de deglutição, dificuldade para controlar os esfíncteres. É bom a gente esclarecer esse ponto, porque ele é muito importante. É bastante constrangedor essa dificuldade de controlar os esfíncteres. Para quem não tem conhecimento, os esfíncteres é a musculatura que controla o nosso ânus e a nossa uretra. E essa situação é bastante constrangedora porque o portador da síndrome de pólio começa a perder o controle da urina e fezes. E para evitar fazermos xixi ou cocô na cueca, temos que passar a usar fralda geriátrica. Tá bom? O que mais? Vamos agora ao nosso patrocinador. O passado e o presente na mesma sintonia. Rádio Guri Web. Continuando com os sintomas, temos hipersensibilidade ao frio, distúrbio do sono, problemas respiratórios, depressão e ansiedade. O diagnóstico leva em conta os sinais da síndrome instalados há mais de um ano em pessoas que tiveram poliomielite no passado. A eletroneuromiografia, vou repetir que é um nome complicado, eletroneuromiografia pode ser um exame útil para avaliar as alterações na intervenção e ajudar a excluir a possibilidade de outras doenças degenerativas com sintomas semelhantes. Para nós, portadores de poliomielite, estamos condenados, pois não existem tratamentos específicos para a síndrome pós-pólio. A abordagem é sempre multidisciplinar e inclui exercícios aeróbicos leves de alongamento, de resistência com pouca carga, hidroterapia, orientação nutricional, assim como o uso de órtese, bengalas, muletas, andadores, coletes e até cadeira de rodas. Assim como próteses, equipamento de assistência e suporte e, por fim, medicamentos para o controle da dor e da ansiedade. Falando de forma clara, além de termos uma vida cheia de dificuldades e sofrimentos, o nosso futuro já é pré-determinado e poderá ser encontrado na internet, garantindo literalmente que já nascemos com destino traçado, com a garantia de uma velhice com bastante sofrimentos. E para diminuir as nossas dores, o único recurso essencial
é fazermos fisioterapia até o fim da vida para ajudar a manter a função muscular. Porque a síndrome pós-pólio não tem cura. É um processo degenerativo. Além de tudo isso, temos que seguir as seguintes orientações médicas. Reduzir ao máximo o gasto desnecessário de energia. Estabelecer uma rotina de vida que permita incluir períodos de repouso entre as atividades do dia a dia. Investir no condicionamento físico adequado, visando ao fortalecimento da capacidade funcional. Evitar realizar movimentos repetitivos. Exercitar os músculos de forma criteriosa para que não atrofiem. Valer-se de uso de equipamentos ou prótese que ajude a retardar o processo de evolução da doença. Entenda-se que a doença vai destruindo você aos poucos, chegando ao ponto de lhe jogar numa cama, numa cadeira de roda. Essa é a nossa realidade. Mas não precisamos ser muito inteligente para perceber que o portador de deficiência física não tem a vida como um dom, e sim como um castigo. Pois a deficiência física traz muito sofrimento, mas não o suficiente que não possa piorar, não é? O passado e o presente na mesma sintonia. Rádio Guri Web. Bem, gente, eu acho interessante que vocês procurem pesquisar, principalmente pessoas portadoras de deficiência física e familiares de pessoas portadoras de deficiência física. É uma realidade. Não adianta criar ilusões. Todas as pessoas que tiveram poliomielite na infância sofrem da síndrome pós-pólio quando chega para a idade, e esse é um processo degenerativo. Então, levando a coisa na brincadeira, você começa a se decompor antes de morrer, tá? Mas se vocês quiserem maiores informações, podem entrar em contato pelo fone Zap 13 99639 3112 ou então pelo e-mail rmb45@uol.com.br, que estão passando aqui, ó. Eu vou repetir. O fone Zap 13 99639 3112 ou pelo e-mail rmb45@uol.com.br, que ó, tá passando aqui embaixo, ó. Certo? Eu sou o Mário Machado, um beijo a todos e até o nosso próximo programa. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso?